Direto de Brasília, desde cedinho, o Rafael Procópio está acompanhando esse voto do ministro Luiz Fux com um caderninho lá, anotando cada um dos tópicos, cada um dos sinais que o ministro vem apresentando e traz para a gente mais detalhes. Boa tarde mais uma vez, Rafa. Estamos nos acompanhando. A primeira parte dessa sessão foi justamente o ministro Luiz Fux decidiu primeiro falar de todas as preliminares desse caso, essas últimas apelações das defesas antes do julgamento, diferente de Flávio Dino e de Alexandre de Moraes, acatou algumas delas e fez questão de falar delas nesse voto. Especialmente essa que vocês acabaram de trazer sobre esse tempo que as defesas não tiveram, alegadamente, para analisar esse processo, e a questão da competência do Supremo Tribunal Federal por conta, segundo ele, da falta do foro privilegiado, mesmo que o próprio STF já tenha feito uma prerrogativa, dado um contexto para essa situação no início deste ano de 2025. Pelo voto de fato, a parte da manhã e início da tarde do ministro Luiz Fux foi para tratar dos crimes atribuídos a esse grupo da Procuradoria-Geral da República, esse núcleo 1 da denúncia de golpe de Estado, sobre as questões que envolvem o dano ao patrimônio, especialmente tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 aqui contra as sedes dos três poderes. E o ministro rechaçou aí qualquer participação dessas 8 pessoas em qualquer tipo de qualificação dessa, trazendo como um dano qualificado ao patrimônio histórico ou dano no geral, nesses atos de 8 de janeiro, e também rechaçou qualquer situação envolvendo organização criminosa armada com essas 8 pessoas que estão envolvidas nesse caso. Depois de um intervalo de cerca de 1 hora, o ministro voltou, há mais ou menos 1 hora, ele voltou a proferir o voto dele e disse que iria passar essa parte, a parte mais difícil assim de se tratar, para falar dos crimes envolvendo tentativa de golpe de Estado, na verdade golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Ele não proferiu ainda entendimentos sobre, na verdade, esses 2 crimes, mas a gente já consegue pescar algumas dicas, inclusive alguns recados. Fux já disse que qualquer tipo de manifestação política, independente do teor dela, é de prerrogativa de entes políticos e, ao que tudo indica, ele deve tratar novamente da absolvição desses 2 crimes contra essas 8 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso não é definitivo, isso é mais uma análise que a gente está fazendo, acompanhando desde mais cedo esse julgamento. Por conta desse voto extenso de Luiz Fux, como vocês disseram, a sessão plenária da Suprema Corte foi suspensa para esta quarta-feira e teremos aqui no expediente do Supremo Tribunal Federal somente esse voto do ministro Luiz Fux, que não deve acabar por agora. E, de novo, isso que a gente está falando de uma absolvição, no entendimento dele, para essas 8 pessoas contra todos esses crimes, é mais uma análise de tudo isso que a gente está vendo desde mais cedo. Se isso de fato vai se confirmar, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho, continuar acompanhando o voto do ministro Luiz Fux.